O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Boa noite para todos que estão aqui nos privilegiando com a presença, ouvindo essa entrevista hoje, esse bate-papo, essa conversa com a Maria Zélia Siqueira Gomes. Maria Zélia já seria especial porque nasceu no ano de 1966. Segundo o Thierry, a melhor safra de champanhe de todos os tempos. E também o meu ano de nascimento, né, Zélia? Então, é um duplo privilégio meu ter você aqui e alguém do meu ano de nascimento. E a Maria Zélia, isso me tocou profundamente, eu fiquei muito tocada. O Thierry que me contou de você, que me trouxe a sua existência por conta da relação dele com o canil, né, do senhor Antônio. Isso, que é um canil, como é que se chama o canil mesmo, que eu já me esqueci? São Cão, né? E também Marechal Deodoro, na mesma cidade, né? Isso, Marechal né? Deodoro. Marechal Deodoro, Alagoas, aliás, né? A gente pode aí já deixar um pedido de ajuda. Depois, quando isso aqui for para o ar, a gente coloca no corpo do podcast como é que se pode ajudar o São Cão. Mas, Maria Zélia, o que me chamou muita atenção foi o seu trabalho. Quer dizer, numa cidade que não deve ser muito grande, Marechal Deodoro, você é coordenadora, tô colando aqui, da pasta de saúde e bem-estar animal. Exato. Zélia, conta essa história pra gente. Como é que você foi parar? Você é de lá? Você é de onde? Primeiro me conta de onde você é e como é que você vai parar nisso? Me conta. Então, na realidade, a minha mãe é alagoana. Eu não, eu nasci no extremo do Paraná, lá embaixo, já na divisa com o Paraguai, numa cidade chamada Umuarama. Umuarama. Aos 12 anos, nós viemos para São Paulo, por causa do trabalho do meu pai, então virei paulista, né? Eu vivi a vida toda em São Paulo. Eu estudei, eu trabalhei, eu tive filhos, eu criei os meus, eu criei alguns que me deram, né? Porque filho, Todos... filho vem como tem que vir, né, Zélia? Exatamente, né? Quando cai na minha casa é meu, passou do portão, eu já viro Acabou logo. a história. Acabou a história. Eu tinha uma vidinha, eu nunca tive uma vidinha muito normal, né? Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu sempre me envolvi em todas as confusões do mundo, as confusões que se envolvem comigo. Eu sempre tive em volta com a causa animal, desde muito pequena mesmo. Sempre gostei muito de bicho, criança e favelas. Então, eu sou aquela da família que vivi fora da linha, né? Eu tive Você que é o ano de nascimento, né, Zélia? Ei, não, mulher, mas olha, eu tô trabalhosa, viu? Adolescente, eu já me envolvia com o pessoal do Heliópolis, né? Porque eu morava no bairro do Ipiranga. Foi quando eu estava criando, né, a comunidade. Eu peguei na adolescência, 15, 16 anos, eu peguei o boom da AIDS, né? E isso já foi uma coisa que eu acho que me envelheceu, tipo, ali uns 300 anos. Você vê tudo aquilo e ninguém sabia o que era. Como o Covid. Só que nós estamos na rua, essa é a diferença, né? E aquilo foi um negócio chocante e não tinha como não fazer nada. E nesse inteirinho tudo, você vai acompanhando algumas pessoas que tiveram uma luta fantástica ali no Heliópolis, como o Padre Júlio. A de Júlio Lancelotti, nosso amigo. Hoje eu sento e eu olho e eu falo que assim, eu não sei como é que eu passo por essas coisas, porque naquela época eu encarava com muita naturalidade, até o fato de ver tantas pessoas morrendo ali na minha frente, tantas crianças ficando sem pai, né? Logo eu tive o meu filho e aí começou o preconceito na escola. E eu vivi tudo isso, né? Meus filhos estudavam na Fundação Luterana e eu lembro que era chocante eles não aceitando as crianças. O Ipiranga teve uns escândalos bem feios com crianças em escola, né? Essa caminhada minha me jogou mais para dentro de todo esse contexto daquela vida de luta daquelas pessoas que vinham do Nordeste. Ali
90% eram nordestinos, fugindo da fome e que chegava lá só com a camisetinha e um shortinho, uma havaiana no pé, sem ter noção daquele frio todo que a gente encarava. Aí eu já juntei grupos para arrecadar as coisas para aquelas pessoas e assim começou a minha saga e eu criei os filhos fazendo as mesmas coisas, me acompanhando em tudo isso. Eu me separei do meu ex-marido, fui para Guarulhos. Em Guarulhos também eu ajudei na coordenação de uma comunidade muito violenta chamada CID São Francisco, junto com uma mulher fantástica chamada Val. E ali, assim, ali foi um trabalho muito dolorido, sabe? Muito dolorido ali. Ali machucou minha alma terrivelmente, porque eu via mulheres que iam pedir, eles chamam de seguro, né? Um traficante, porque o Estado não ampara. Então, elas eram tentativas de feminicídio e o Estado não amparava. E quem amparava era o traficante ali dentro. E nós tínhamos que fazer essa acolhida e às vezes a gente já estava também tão dolorida, né? Tão machucada por uma série de coisas, de tudo que a gente via todos os dias. E você tinha que todos os dias se ressignificar, porque quando você olhava aquilo, não dava, né? Você tinha que esconder um pouco as suas dores ali. Eu fui vivendo, sabe como? Tipo uma vaca louca. Eu fui dando chifrada no mundo e passando. Zélia, me conta uma coisa. Quando você estava lá no Ipiranga, que você trabalhou com o pessoal da Heliópolis, era mais ou menos em que época? Que anos? E depois Guarulhos, 83 até mais ou menos 95. Heliópolis. Heliópolis foi uma época É. bem danada. E depois Guarulhos? Depois Guarulhos eu me mudei em 2002. Eu me separei e, como tudo muito intenso na minha vida, meu ex-marido foi uma separação bem violenta, porque assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu acho que os filhos cresceram e eu acho que ele começou a me ver, né? E eu acho que eu era muito barulhenta para ele. Quanto tempo você ficou casada, Zélia, com esse homem? Eu fiquei casada há 14 anos. E você teve quantos filhos com ele? Eu tive 3 filhos. Os filhos crescem, quanto mais os filhos crescem, aí quando você tem os filhos, as asas dão uma encolhida, né? Uhum. Que você se volta para eles, entendeu? Aí, quando os filhos crescem, vai ganhando uma independência, as suas asas elas voltam a crescer. Aí ele não suportou e eu também não suporto não ser livre, porque até hoje eu não gastei meu réu primário ainda, eu não matei nem roubei, então eu não admito ficar presa. E aí eu vazei no mundo, né? Fui para Guarulhos, porque minha mãe na época morava lá e a família, e foi uma separação bem violenta, com tentativa de feminicídio, sabe? E uma perseguição terrível, um divórcio bem desgastante, sabe? Até um dia eu me estressei, eu atravessei, voltei para Ipiranga, fui para o escritório dele e enlouqueci e dei um ultimato ali e a gente se resolveu assim, ele foi tocar a vida e tinha os meninos no meio, né? E parou com essa perseguição louca e doentia, porque não tem como você voltar atrás. Pelo menos eu não consigo fazer isso. Se eu tô indo, é para frente, não é indo e voltando, indo e voltando. Ele foi tocar a vidinha dele, né? De vez em quando a gente tinha uns desgastes, porque esse meu filho que faleceu, ele era bem danado, sabe? Então, quando nós te perguntamos algumas coisas sobre a sua vida, você trouxe, né? Então, você teve 3 filhos e você trouxe a morte de um deles. São 3 meninos. Me conta, meninas, como é que é a história? Meninos e uma menina. Uhum. Esse do meio, né? É tipo assim, é muito parecido, né? Comigo. Com 19 anos, ele já picou o pé pro Japão. E ali correu o mundo, muito livre, casou, teve uma filha, né? Eu tenho uma neta que mora no Japão. A morte dele foi um negócio assim absurdo. Hoje eu me olho e falo, de viver o luto. Não vivi. Não sei se vou viver, né? As pessoas falam, é necessário. Para quem? É o que a gente consegue, né, Zélia? Não o que os outros querem que a gente consiga, né? São coisas bem diferentes, né? Como a gente lida com tudo isso. Eu não nasci para viver um luto, eu não consigo viver um luto, eu não sei onde ele começa, onde ele termina, né? O fato dele ter falecido no Japão e o Japão ainda estava no protocolo do Covid, eu também não vi o velório, eu não vi o enterro. Então, foi isso? Ele morreu de Covid no Japão? Ele teve o Covid e depois ele teve uma embolia. E isso foi um negócio que
né, até hoje é uma coisa muito louca e eu não consigo, assim, imaginar. Você perdeu um filho. Não, eu não perdi. Em algum lugar ele tá por aí, entendeu? Ele tá em algum lugar por aí, porque você não perde uma criação, né? Filho é sua criação, principalmente da mulher. Ele fica aí dentro, né, Zélia? Fica, porque você gestou. Foi dentro de você que ele foi criado. A criação é sua. A mulher tem esse poder, que é o de gestar, que é o de criar. Como que você perde alguma coisa tão grande? Então eu me recuso a sentar e chorar e falar para todo mundo que eu perdi um filho. Meu filho tá aí. Em algum cantinho ele tá, entendeu? A hora que a cabeça lá do outro lado, eu vejo, eu encontro. Zélia, esse podcast chama Como Você Se Aguenta. Quer dizer, quais foram as gambiarras? Qual foi o jeito que você deu para chegar até aqui, até onde nós estamos, né, linda? E aí que você está me trazendo que jeito, né? Você está me dizendo, olha, eu não perdi filho nenhum, ele está em algum lugar e eu lido com isso, com o fato dele estar em algum lugar, né? Não está aqui com a gente do jeito que a gente imaginava que deveria estar, mas está em algum lugar, né, Zélia? Exato, eu sou a rainha das gambiarra, né? Que bom. Mesmo sem vergonha na cara nenhuma. Aquilo que eu não suporto, eu faço uma gambiarra. Simples, porque a vida é minha. Eu lido do jeito que eu quiser. Quando o negócio Claríssimo. pega muito, eu vou pra terapia deixar a terapeuta doida. Quando eu melhoro, ela fica louca e eu volto pro meu mundo, entendeu? Agora é a minha vida, eu faço todas as gambiarras do mundo, que é pra continuar seguindo. Esse filho que está em algum lugar, como se chama? Era o Carlos. Carlos. E os outros dois, quem são, linda? Que ficaram por aqui. O Igor, que é o homem sério da família, toda família tem que ter um homem sério. E você tem o Igor. Eu tenho o Igor. O Igor é o homem sério da família. E eu tenho a Bruna, era a mulher que eu queria criar. E eu consegui. Gestei e criei uma mulher fantástica, uma excelente profissional, uma filha maravilhosa, uma mãe excepcional. E eu digo sempre a ela que ela também me surpreende, porque ela foi a primeira menina a nascer na família, então muito mimada. E eu sempre achei que ela era tão cuidada que ela não ia ter a capacidade de cuidar. E daí você percebeu uma coisa fantástica. Quem é cuidado, na maior parte das vezes, cuida. Olha que fantástico que você está trazendo, né? Você entendeu? E foi um negócio que me surpreendeu. Como a pessoa que ela é cuidada, a cuidadora fantástica que ela se torna. Com os meninos também, no papel de pai, sabe? Eu achava que eles iam ser péssimos nisso. Péssimos. Que tudo eles iam me chamar, que tudo eu ia ter que. Não, eles viraram assim, cuidadores. A Bruna era aquela ali, eu achava que eu falei, meu Jesus, um dia que essa menina tiver um filho, lascou a vida de todo mundo. De jeito nenhum. Ela virou uma mãe fantástica, assim. Cada vez que eu olho para ela, é muito gostoso você se enganar nessas situações. Bom, né? Quando você se engana e o seu diagnóstico falha Falha, menina do céu. e vai para um outro lado a vida, né? A vida vai para outro lado, né, Zélia? Todos os dias você olha e você fala: "Nossa senhora, como ela consegue? Como ela conseguiu? Onde é que estava escondido isso?". Ela teve o segundo filho dela e com 2 anos, ia fazer 3, ele teve um diagnóstico de autismo. E eu achei que ela não ia suportar, por ser aquela mulher, ela é muito certinha, ela é muito metódica. Então eu sempre achava, a família dela tem que ser perfeita. E como ela criou uma perfeição nessa família dela, um filho atípico. Diferente dos outros, né? Muito bacana. Então, assim, tudo que eu pensei dela, eu me enganei totalmente. E com esses filhos, com essa vida, como é que você foi parar em Marechal Deodoro, Alagoas? Conta pra mim. Nessa função que você tem. Porque, assim, já falar em saúde e bem-estar animal nas grandes capitais, ou nas capitais, é uma coisa já complexa. Agora, falar disso numa cidadezinha como Marechal Deodoro, que não deve ser tão grande, como é que é isso, Zélia? Me conta. Pois é. Quando meu filho morreu, eu parei. Aí eu digo a você, aí foi quando eu parei e olhei minha vida. E aí eu estava tendo uma vida que não era legal. Eu não estava feliz com aquilo. E eu só fui tocando e eu não estava mais me vendo. Eu não estava me sentindo, me observando.
E eu falei: "Nossa, ele era tão intenso". Um dia eu fui assim. Ele caiu no mundo sem apego a nada. Porra, um dia eu fui assim. Onde é que tá aquela Zélia que era assim? Aí eu fui buscar, sozinha. Aí eu achei, trouxe ela de volta, botei pra fora. Aí peguei a minha companheira, Adriana. Eu tenho um filho do coração, Luiz. Tá com 14 anos, né? Ele tava com 11. Vocês duas têm um filho? Isso. E esse veio também Ai, que bom. de lá do Sítio São Francisco. Que na realidade nós não adotamos um menino, ele que adotou a gente, sabe? Enfim. E aí eu falei: "Vou embora, vou morar em Maceió". Falei: "Adriana, você vai lá e organiza as coisas que eu tô indo, tá bom?". "Tá. Você tem um mês pra organizar". "Beleza". Ela chegou e me ligou depois de 2 semanas, falou: "Olha, eu achei um lugar fantástico, é Marechal Deodoro, tá 20 quilômetros só de Maceió, e o francês". Eu falei: "Ótimo". E aí eu já tinha um monte de bicho, né? E aí eu tento comprar passagens para esses animais. Só que eu tinha 2 idosos e eu não conseguia embarcar esses idosos. Aí ela voltou, mudança pronta, eu falei: "E agora? E os bichos?". "Pois é". Falei: "Vou de carro". Aí todo mundo: "Tá louca?". Falei: "Não, vou deixar meus bichinhos, minha filha". "Deixa comigo". "Não posso, são muitos anos junto, tem que terminar junto". Eu joguei 2 cachorros, 4 gatos, a criança, a Adriana dentro do carro e dirigi de São Paulo até aqui. Cheguei em Marechal Deodoro, beleza. Vou pra academia, conheço uma galera. Me fala como é que foi essa viagem, quer dizer, o que que aconteceu nesse caminho? O que que aconteceu com a Zélia durante esse caminho de São Paulo até Marechal Deodoro? Quantos dias de carro? Como é que foi isso? Isso é épico, né, Zélia? Vamos lá, isso é épico. 2 dias e meio. Nesses 2 dias e meio não foi muito bacana, porque foi uma época chuvosa, mês de julho, e quando eu peguei Minas Gerais para cima era só água. Até Alagoas era água, água. E eu pensando cá comigo: Olha, é tão bom quando você puxa você de volta", porque eu já estava muito cagona em São Paulo, muito medrosa, né? Porque São Paulo faz isso com a gente. Pasteuriza, né, Zélia? Você anda na rua com os vidros fechados, se alguém encosta em você, você sai correndo, porque você já acha que é assalto, e aquela vida tensa, e eu na estrada, com um monte de bicho, com a família, pensando aqui comigo: rapaz, eu não nasci com o umbigo colado em lugar nenhum. Fui, entendeu? Vou botar a Zélia pra fora de 20 anos, sabe por quê? Porque eu tenho a idade que eu quiser ter. E vim embora. E quando eu cheguei aqui, eu conheci uma galera que corria na academia. Foi muito bacana porque eu arrumei um amigo, só que eu demorei 6 meses para descobrir que esse amigo era vereador na cidade. A gente Não era esse tipo de conversa que você tinha com ele não, né, Zélia? tanta coisa, ele é tão inteligente, ele e a esposa dele são tão fantásticos. Ela queria saber o que esse homem fazia? Eu não, né? Vai que fosse uma profissão que eu não achasse muito bacana, pronto, aí. Então, melhor não saber. Um dia eu comecei a conversar com ele porque tinha um castramóvel parado na beira na Orla Lagunar, que a gente chama, né? Que aqui é cheio de lagoas. Ele falou: "Eu sou vereador na cidade". Eu falei: "É nada. O menino, aquele castramóvel tá parado. E aqui dentro do nosso condomínio tem um monte de bicho abandonado que eu tô cuidando. E se puxar aquele castramóvel pra cá e eu castrar esses animais de rua?". "Zélia, já tentamos, ninguém consegue, porque onde esses bichos vão se recuperar?". Falei: "Traga o castramóvel, eu arrumo onde os bichos se recuperam". Peguei todas as pessoas que gostavam de animais dentro do condomínio. Falei: "Você vai hospedar o bicho 5 dias só. É o tempo de dar o antibiótico, tratar. Tirou os pontos, a gente bota eles na praça do condomínio de novo". Menina, eu comecei a fazer isso, depois eu ia devolver o castramóvel. O castramóvel ficou 9 meses aqui dentro, nessa organização. E ele se candidatou a prefeito. Nesse dele se candidatou a prefeito, eu já tinha virado a dona do castramóvel da cidade, era meu, né? Eu fazia o que eu queria, castrava todo mundo, pedi para liberar. O veterinário é muito louco que trabalha comigo. Eu falo para ele: "Gente do céu, eu só vivo pessoas anormais", ou normais, né? Depende do ângulo que você olha, né, Zélia? Eu tô te achando absolutamente normal para os meus padrões. Você vê que a coisa é grave para cá também, né? Mas olha, eu falei: "Vamos começar a consultar esses animais em volta da gente da área rural", porque o pessoal é muito pobre, mas ele gosta do bicho. Ele não tem dinheiro para uma consulta e para um remédio. Aí eu consegui na prefeitura alguns remédios básicos. Aí nós sentamos o pau a fazer consulta. Daqui a pouco eu convenci o veterinário a ir para a rua. "Olha, o pessoal está muito longe, eles não têm carro. A gente vai no meu carro". E assim foi.
O meu amigo, que era vereador, se candidatou a prefeito, estourou na votação, principalmente eu fazendo barulho com a causa animal. E aí ele me convidou, Zélia, você assume, olha, eu vou criar uma pasta de saúde e bem-estar animal. Falei, tá certo, só que tem que ter uma clínica. Agora você imagina, é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, Maceió não tem uma clínica e nós estamos com uma que já está sendo construída. Ele falou, não, eu construo. Falei, fechou? Agora. Assumi a pasta e aí começamos a trabalhar e rodar com esse castramóvel pela cidade, nos lugares mais afastados, mais carentes, e a clínica está aqui sendo construída. E aí eu acho que ele achou que era por trabalho, que eu falei hoje para ele que o sonho dele era ter uma escrava branca. Ele só tá faltando me amarrar no poste e me chicotear. Eles tinham um problema, a gente tem um problema muito sério aqui no Nordeste, que são animais da pista. Tinha uma lei orgânica do município de 2021. Eu comecei a estudar, eu falei, essa lei nunca foi implantada, não. Ele tem que implantar, meu filho, porque as pessoas morriam muito na estrada, batendo em cavalo, em boi. Aí, um dia, quando eu cheguei na prefeitura, no gabinete, ninguém me perguntou, essa pasta já era minha. É tudo, dá um jeitinho. Falei, dou um jeitinho. Saí procurando aqui na cidade, que tem terra pra caramba, arrumei um lugar fantástico para confinamento, pasto bom, água. Falei, olha, eu quero esse espaço. A prefeitura cede? Cede. Então é isso. Peguei uns vaqueiros, o fiscal, e nós passamos 2 meses recolhendo cavalo dia e noite. E os donos desses cavalos tudo querendo me matar. Quase que eu fui trabalhar na Polícia Civil, né? Montar uma sala lá, porque eu vivia mais lá do que na prefeitura. Porque eu aprendo o animal e eu cobro uma multa. Se é maus tratos, eu não devolvo. Ele é tratado e ele é doado fora da cidade. Aí demorou uns 3 meses, o pessoal foi se acostumando com o negócio. Não que a gente ainda não tenha uns episódios meio violentos, né? Domingo eu tive um, que amanhã vai ser resolvido aqui a gente tem uma delegada, uma promotora e uma juíza. É um espetáculo lidar com a mulherada, tudo mulher. A gente tem o menor índice hoje de animais na pista, tanto é que são várias cidades de Alagoas que quer abraçar o projeto, tanto da castração animal e a testagem, porque aqui a gente tem um índice muito alto de leishmaniose em cachorro e esporicotrose em gatos. O cavalo, hoje, o cara já tem consciência. Se ele não tratar, eu vou lá e vou pegar. É sem conversa. Esse que foi apreendido no domingo, eu não estava com fiscal, não estava com ninguém, sou eu sozinha. Eles puxam faca, eles ameaçam, falam que vai matar, essas coisas todas, né? Mas, mulher, você vai morrer. Lógico que eu vou. Você também. É assim, né, que eles falam pra mim. Você vai morrer. Eu falo, vou, você também vai, que aqui ninguém é eterno, meu irmão. Agora, você trabalhar numa cidade pequena e você incutir na cabeça que o animal ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser respeitado, que a criança. Então, Dália, eu ia te perguntar isso, né? Quer dizer, você é mulher, você é de fora e você chegou nesse lugar e tocou o terror. Eu vou usar essa expressão porque de fato né? Eu acho que ela é bem adequada, né, para o seu comportamento. E aí, como é que você é vista? Como é que você lida com tudo isso? Me fala. Olha, amada por uns, odiada por outros. E como é que você lidou com o preconceito, se é que teve preconceito pelo fato de você ser mulher? Porque lá também tem juíza, tem promotora, tem delegada, tem tudo, né? Tem, não, mas o preconceito é tenebroso, viu? E o pior preconceito que eu tenho, que eu enfrento, às vezes, é dentro do trabalho mesmo. É dentro do trabalho. Por quê? Porque, assim, o nordestino, ele já tem dentro dele aquela coisa dele ser mais pacato, mais obediente. Ele segue regra. Eles vivem protocolo, principalmente na política, né? E eu não tenho protocolo. Eu levo protocolo. Quando eu vejo que o protocolo não tá dando certo, eu mudo o protocolo. E os homens ficam realmente bem irritados. A minha sorte é que o prefeito... Bom, para ele me jogar numa pasta dessa, para criar uma pasta dessa, você imagina o juízo dele, né? Ele tem menos juízo do que eu. Mas que bacana, que é gostoso ouvir vocês, ela é muito bom te ouvir. Assim, porque por mais que a gente compreenda que que cada um tem uma história, cada um se estrutura de um jeito, mas assim, é bonito ouvir, para mim faz muito bem ouvir uma história como a sua e a história desse prefeito, né? Quer dizer, que é uma
pessoa que tem realmente parece pela sua fala, que ele tem um compromisso muito grande com o mandato dele, né, com o que ele está fazendo. Isso é tão bom de ouvir, né, em momentos históricos agudos, como por exemplo nós estamos vivendo aqui no Brasil e etc, que é tão bom de ouvir, é tão bom saber que tem gente como você, como ele, que são altamente, comprometidos com o que fazem, né. Então, eu jamais me meteria no meio político. De uma maneira ou de outra, quando você se mete com as ações sociais, você sempre está ligado à política, mas não tá no meio deles, como eu tô aqui, se ele não tivesse essa liberdade. Porque geralmente as pessoas entram na política visando primeiro a vaidade, né? Todo mundo é muito vaidoso. E quando pega um cargo, vem a soberba. Eu posso, eu mando. E na realidade, são muito poucas as pessoas que você vê que têm a política no sangue mesmo, na veia. Eu vou fazer pro outro. Porque, olha, você tem um salário, o munícipe que está te pagando. Então eu acho um absurdo a soberba, que é uma falta de vergonha na cara. Você é minha chefe. Como é que eu posso ser soberba com você, mulher? Você tem consciência de quem paga seu salário, né, Zélia? Ele tem consciência de quem paga o salário dele, né? Também tenho, você entendeu? Então, quando a gente começa a trabalhar 7 horas da manhã e sai do gabinete 2 horas da manhã e no outro dia a gente está lá de novo às 7 horas da manhã, é porque a gente tem um projeto. A gente não cumpre horário. Não tem essa de sair 2 horas da tarde para ficar passeando pela praia. Acho que faz uns 3 meses que eu não vejo. Eu não vou à praia e a praia é aqui do lado, porque eu não tenho tempo. Só que foi um compromisso que eu assumi. Isso tem que ser feito com excelência. Eu estou lidando com vidas. Eu estou recebendo para isso. E é interessante, né, Zélia, porque você traz um ponto que é saúde e bem-estar animal. E você não está falando de seres humanos, porque quando a gente está falando de seres humanos, tem um monte de justificativa, com certeza, e o país carece de muito cuidado com os humanos, mas você está falando de bichos, e talvez existem muitas falas, né, que trazem a seguinte conversa, né, em vez de cuidar de criança, está cuidando de bicho, porque eu já escutei isso. E como é que você lida com isso, hein? Quando alguém falar isso, eu falo: "Não, mas eu cuido de criança também". Então conta disso. Entendeu? Agora, se as crianças que eu tô cuidando são poucas, vamos dividir. Eu cuido do bicho e você cuida da criança. Ó, que coisa legal. Ótima resposta. Por que que eu tenho que cuidar da criança? Por que que eu tenho que cuidar do velho? Eu sou livre para cuidar de quem eu quiser. Fantástico. Eu dou o meu cuidado para quem eu quiser, eu sou livre para ir. E eu escolhi cuidar dos bichos. Eu gosto de viver no meio. Eu gosto de estar perto dos animais. E o cuidado com o animal, automaticamente é um cuidado para o ser humano também. Diretamente né? Então eu não sei da onde as pessoas acham que elas têm que impor a gente de quem a gente cuida. E é uma coisa muito interessante, Zélia. Visivelmente, a gente se projeta as partes frágeis da gente, as partes doloridas, nas criaturinhas que não conseguem se defender, nas criaturas frágeis, né? Uma vez eu estava discutindo isso com o veterinário dos meus cachorros, o Dante. Que como uma pessoa sofre quando um bichinho tá doente ou quando morre, claro, porque a gente se afeiçoa, mas quanto que a gente projeta naquela criatura que não consegue se defender, frágil, partes da gente, né, Zélia? Como a gente se vê lá, nele, no bichinho, fragilizado, né? A nossa parte frágil, fragilizada. A nossa parte doente e a nossa parte quebrada, e cada vez que você pega e cada vez que você resgata, é uma parte de você que você está se curando. Quando eu resgatei uma cadelinha, ela tinha 1 mês. Num lugar aqui bem danado, né? O cara estava muito drogado e ele tentou escalpelar ela. Meu Deus. É complexo, né? Pra gente lidar com isso. Isso. E aí a polícia me chamou e eu fui para fazer a ocorrência, maus tratos. Quando eu cheguei, era um negócio assim absurdo. Alguém fez, que aí a polícia tomou conta, não era a família que era a dona, mas
a situação da família, sabe, era tão tenebrosa. E eu levei toda a medida, ela foi medicada, não podia dar ponto, porque já fazia mais de 4 horas, né, o veterinário estava comigo, medicou, fizemos um curativo, deixei. Quando eu voltei depois de 4 dias, ela não tinha tomado nenhum remédio, ela estava sem as faixas de curativo e você imagina, assim, as costas inteiras, da cabeça até embaixo, o pescoço todinho, e as moscas em cima, aquele negócio louco, e eu olhei para a mulher e a mulher, tipo assim, aqueles bebem muito, né? Ela já tinha tomado uma garrafa de pitu, de cachaça, e tava com outra tomando. Falei, meu Deus, aqui todo mundo tem que ser cuidado. Mas É isso, Zélia. entendeu? Todo mundo aqui tem que ser cuidado. Como que essa mulher, ela não tá conseguindo cuidar dela, dos filhos, como que ela vai cuidar desse cachorro? Ah, menina, sabe, joguei um moletom em cima que tava dentro do carro, joguei a cachorra, trouxe pra casa, né? E tipo assim, ela virou uma coisa, ela conseguiu se recuperar. Nós fomos desfibrilando e fazendo curativos nela, tudo certinho, e hoje ela tá aqui. E na hora de doar, meu filho, eu falava, olha, agora nós vamos doar ela, porque ela já tá bem, né? E o meu filho olhava pra mim e falava assim pra ela, vem aqui pro quarto com o papai, vem filha, a mamãe não tá bem, ela tá louca, ela não sabe o que diz, né? Aí você olha pra cara do pretinho, da cachorrinha esfaqueada, e você fala, meu Deus do céu. O monstro sou eu aqui. Já me senti assim, Zélia, eu já me senti assim quando meu filho pegou uma cachorrinha que era para doar, sabe como é que é? E aí eu falei, nossa, que mãe horrorosa que você tem, né? Que absurdo, né? Como é triste ter uma mãe tão ruim. Resumindo, ele venceu e a cachorra tá aqui, né? Com certeza absoluta. O Olavo, a mesma coisa, meu filho. Quando a Mica chegou também, foi jogada na escola do Olavo, muito doente na escola do Olavo. Então, era para pegar, para cuidar, para doar, né? Pois é, a Mica tem 16 anos e tá em São Paulo, na minha casa, até hoje. Quem venceu? Obviamente que quem tinha razão, meu filho. Quem venceu? Como chama seu filho? O Luiz. Quem venceu foi o Luiz, que é quem tinha razão, né, Zélia? Porque assim, eu tô olhando pra cara dele, eu tô vendo que eu tô ficando velha. Eles estão mandando em mim. Falei, moleque, não, mãe, não pode, ninguém vai conseguir cuidar dela igual a gente, bibibi. Mas assim, ele cuida. Ele dá comida, ele dá água, ele limpa o popô, ele tem a responsável dele. Então, isso também é uma coisa muito legal que a gente observa, né? As crianças que têm um bicho de estimação costumam, assim, desenvolver um comportamento muito diferente daquelas que não têm um bicho de estimação, né? Porque eles são obrigados a lidar com o fato de que a criaturinha é viva, é frágil, tem que cuidar bem, que um dia ela vai morrer, e se não cuidar, vai morrer, e tem que limpar, etc. Então, tem toda uma relação da criança com o bicho que é um negócio extremamente interessante, né, Zé? Tem sim. O Luiz, ele foi uma adoção bem complicada na vida da gente. Quando vocês o adotaram. Isso, porque na realidade a mãe dele foi pra favela pedir seguro, porque o pai tentou matar. E a mãe dele bebia muito, 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 usava droga. Ele era muito pequenininho e foi dar duro. E a gente, como associação, nós amparamos ela, ele. Mas eles ficaram só 6 meses lá, porque ela teve um AVC na frente dele. Ela morreu na frente dele. E aí a família veio, levou ele embora. E uma vez eu tava vindo da casa de um amigo, eram 3 horas da manhã, um frio danado. Eu parei para um carro passar e eu olhei dentro de um bar e eu vi o Luiz encolhido lá no canto, na porta do banheiro. Ele era bem pequenininho, ele tem problema de crescimento, então assim, ele sempre teve metade do tamanho das outras crianças. Aí ele já estava com 6 anos. E eu parei o carro com a Adriana, nós entramos no bar e começamos a conversar, né? Um bairro, todo mundo conhece todo mundo. E a mulher falou que ele estava com 3 queimaduras assim no rosto. O pai esquentou um garfo e queimou o rostinho dele e jogou ele lá pra mulher cuidar. Eu peguei, botei ele dentro do carro, levei pra minha casa, eu falei, deixa ele dormir lá, né? Tá muito frio. E quando eu fui dar comida pra ele não conseguia comer, ele só chorava. No outro dia eu levei ele ao dentista e ele tinha pego uma bactéria, né, na boca e tava comendo todos os ossos da boquinha dele. E aí veio a briga, né? Eu não sou família, eu não tinha relação nenhuma. Eu tive que ir atrás do irmão, do pai. E aí é uma coisa assim que até hoje eu lembro e me dá assim, me dá uma dor no estômago, frio na espinha, sabe? A minha coluna dói, me dói o corpo todo. Ele muito doente, nem o abrigo em Guarulhos não tinha estrutura para receber. Eu fui falar com o pai dele, com a família. Ele olhou e falou assim: eu não quero essa coisa. Eu nunca quis ter filho. Ela engravidou porque ela quis. Aí eu parei e eu pensei.
Ele também é usuário de droga, alcoólatra. Até onde ele tá errado? Que poder tem uma mulher para obrigar um homem a ter um filho? A gente vê que é estrutural a coisa, né, Zélia? Eu nunca me esqueço. É muito louco. Assim, claro, todos nós temos histórias, e a história de hoje aqui é a sua, não é a minha. Mas você me trazendo isso, eu nunca me esqueço. Eu fiz faculdade de História na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, né? O pessoal da balbúrdia, como algum dia alguém falou. Mas você, pelo menos você na faculdade, você ficou fumando maconha? Não vou declarar isso no ar, mas enfim, foram anos gloriosos, é isso que eu posso te dizer, Zélia. Bom, enfim. E aí, eu me lembro que eu tive aula com um dos caras mais fantásticos que eu já conheci, o professor Nicolau Sevchenko, de História Moderna. Sim. E para falar de Martinho Lutero, quando você falou do Instituto Luterano no Ipiranga, eu me lembrei muito do que eu vou te falar aqui agora, vou contar nesse podcast agora. Para ter aula de Lutero, História Moderna, Reforma Protestante, né? Ele levou um psicanalista. Hoje eu, psicanalista, né, vejo o impacto de uma aula de um professor na minha vida. Eu tinha por aí 19 anos, se tanto. E ele levou um cara chamado Jacob Goldenberg, um psicanalista brilhante, muito famoso, que era psicanalista do meu professor, inclusive. E eu estava com uma camisa branca, me lembro como se fosse hoje, uma sainha cor-de-rosa, assim, plissada, uma saia midi. E aí o professor começando a falar de Lutero, de como ele foi criado por um pai violento, da secura do Lutero, né? E ele falou assim, por exemplo, você aí, ô menininha com cara de saudável, com bochecha rosada e saia plissadinha cor-de-rosa, o Jacob Goldenberg falou, você gosta da sua vida? E aí eu olhei para ele, menina de 18, 19 anos, claro que eu gosto da minha vida. Eu falei, não é claro isso. Você dá valor para a sua vida porque você tem uma vida extremamente confortável, veio de uma família visivelmente estruturada. Agora, uma criança, um menino que mora numa favela, foi essa expressão que ele usou, que viu a mãe ser violentada, a irmã ser violentada, o pai ser assassinado, você acha que ele dá o mesmo valor à vida que você dá? Óbvio que não. E se ele não dá valor para a vida dele do jeito que você dá valor para a sua, por que ele daria valor para a vida de outra pessoa? Porque ele começou a falar da criminalidade, né? De como a coisa é estrutural. Como a coisa é estrutural. E aquele dia, Zélia, algumas coisas mudaram na minha cabeça. Primeira, obviamente, eu saí de lá com uma explicação muito melhor do que a que eu tinha na minha cabeça sobre violência, sobre a estruturalidade da violência. E a segunda, que aquele psicanalista me fisgou hoje. Eu sou psicanalista e na primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer psicanálise, fui fazer análise. Então, eu digo assim que quando a gente olha as histórias cruas, cruéis, tudo tem uma história atrás, né, Tudo tem. Zélia? E o Luiz, eu comecei a levar ao dentista, né? Ele fez 8 cirurgias na boca. Até hoje ele trata, né? Ainda tem essa luta. Ele tinha problema de crescimento, totalmente desnutrido e agressivo. Não comigo, não com a Adriana, mas ele tentava pegar o mais frágil. Aí também a gente já começa a ver isso, né? A história, a violência é epidêmica, né? Entendeu? Já que, lógico que ele não ia me encarar, não ia encarar a Adriana. Mas e o bicho? E aí a gente ia na terapia, sempre fez, faz até hoje. Um dia eu falei pra Adriana, deixa, seu cachorro, ele vai reagir, o gato corre, o cachorro reage. Se você morder um cachorro, ele vai te morder de volta. E aí ele pegou e jogou vinagre no cachorro. Minha filha, não deu outra. O cachorro pegou ele, mordeu o braço, mordeu a perna. Eu separei. Calmamente, ele em choque, ele gritava. Eu falei, isso aí chama a lei da ação e da reação. Levei para o hospital, a médica olhou e falou, o que aconteceu? Eu falei, ele maltrata bicho. E aí, olha o que ele fez com o cachorro. Ela falou, você vai fazer o quê com o cachorro? Eu falei, com o cachorro nada. Ele vai ter que se entender com o cachorro. Ué, por que eu tenho que fazer alguma coisa com o cachorro? O cachorro foi agredido, ele só se defendeu. Ele tomou lá os pontinhos dele, entrou dentro do carro, eu falei, você entendeu como é que funciona a vida? Você vai receber aquilo que você dá. E é isso, né, que você está falando, né? Ele só conseguia dar aquilo porque olha o que ele recebeu, né? Entendeu? Eu falei, olha, para e pensa. Você está com 7 anos. O que você vai dando agora para os outros vai voltar cada dia mais pesado. Porque quanto mais velha a gente vai ficando com o corpinho mais frágil, né? Aí acabou.
acabou o maus tratos, você entendeu? Agora, foi uma maneira dura dele aprender? Não sei. Então, mas você vê, Zélia, ele teve essa oportunidade, né? Ele teve essa oportunidade, quer dizer, de alguma maneira ser amparado quando ele caiu, né? Ele caiu, mas ele caiu numa rede, que era a rede sua e da Adriana, né? Esse amparo, né? Quer dizer, você estava lá para ele fazer, para ele cair, para ele experimentar, né, o que ele estava vivendo, mas ele tinha vocês de retaguarda, né? Tem. E é isso que é fenomenal, né? Esse é o nosso papel de pais, de mães, nesse cenário todo, né? Sim, hoje o Luiz tá com 14 anos, ele tem um TDAH, assim, altíssimo, né, agora ele vai fazer um testezinho para autismo, mas o Luiz, ele é criado com toda a liberdade de pensar, que é essa liberdade que a gente tem que ter. A liberdade de pensar e a liberdade de falar aquilo que ele pensa aqui dentro de casa. Porque a casa da gente tem que ser muito segura, onde a gente tem que ter a liberdade de expressar tudo aquilo. E a gente pensa que dá vontade de falar e ele sai falando. Isso mostra, para mim, talvez essa seja a maior prova de que uma criança tem segurança dentro de casa, ela poder falar o que ela pensa, inclusive coisas que podem chocar os pais, mas eles falam do mesmo jeito porque eles estão na casa deles, né, com a segurança da relação. Quer dizer, eles sabem que a relação não se rompe, né, Zélia? Não, não. Esses dias eu levei ele no médico, né? E o Thiago é um amigo meu. O Thiago começou a conversar com ele e falou assim: Luiz, como tá na escola, a relação com os amigos, bibibi, bababá. E as meninas, e ele calado, olhando pra cara do Thiago, assim, tipo, né? Aí ele, você não gosta de menina? Ele falou assim: eu não sei ainda do que eu gosto. Se eu gosto de menina, se eu gosto de menino. E Fantástico. aí acho que o Thiago ficou muito preocupado. Ele estava com um outro caso de um menino trans e tá uma guerra com os pais, né? Aí ele olhou e falou assim: meu Deus, escuta, Zélia, ele já demonstrou assim vontade de usar roupas de menina? Ô, Thiago, pelo amor de Deus, Thiago, olha como é que tá o mundo. Eu cheio de problema. Você acha que eu vou me atentar se Luiz quer botar calça ou vestido? Isso é problema? Se ele quiser botar um vestido, eu compro o vestido pra ele, desde que ele não me dê mais problema na escola. É só um vestido, problema? Ele falou, mas você vê assim, não, eu vejo. O corpo é dele, ele usa o que ele quiser. Mas para de arrumar confusão na escola, né? Ele, eu não tenho vontade de botar vestido, mas eu não sei se eu gosto de menino ou de menina. E o Thiago olhou e falou assim, e você vai decidir quando? Ele falou assim, eu falei isso com a minha mãe. Eu virei pra ele e falei, eu vou lá saber quando é que você vai decidir, meu irmão. A vida é tua, é você que vai transar. E eu vou ter que dar aval ainda? Me poupe, né? Tá doido agora, né? Eu vou ter que ficar vigiando a tua vida sexual. Se você vai transar com mulher ou com homem. Cara, você viu tanto que eu trabalho? Você vê, você tem um adolescente dentro de casa e que legal que você pode falar com tanta tranquilidade com ele, porque tem pessoas que não conseguem, simplesmente não conseguem porque não resolveram talvez a sua própria sexualidade, né? A sua relação com a sua sexualidade. Então isso, Zélia, é um privilégio, a gente poder ter essa liberdade toda, porque você tem uma liberdade interna. Bom, você é casada com uma mulher, você já foi casada com um homem, você é casada com uma mulher agora, você vive junto com uma mulher, certo? Quer dizer, a sua vida é, digamos assim, uma chancela para ele poder fazer o que ele quer. Você chancela o que essa liberdade dele. Ele tem chancela, né? Meu filho, como é que você vai saber se você gosta de homem e você não gosta de mulher? Se você não beijar os Ele dois. pode nunca ter vontade de beijar nenhuma mulher e nenhum homem e também perceber isso. Quer dizer, ele vai ter liberdade para fazer o que ele quiser, né, Zélia? Resumindo o que acontece. Eu levo na endócrina, ela fala assim: nossa, Zélia, Luiz é tão raro, né? Porque assim, ele realmente tem 14 anos. Eu pensei que queria que ele tivesse quantos anos? Não, porque os meninos de 14 anos estão já todos sexualizados, parece que tem 17, 18. Eu falei, mulher, a vida já é pesada, deixa o bichinho ser criança, né? Deixa ele ter 14 anos, deixa ele ser confuso. Tem dia que ele pensa que ele é um bebê, no outro dia ele pensa que ele é homem. Deixa ele com as confusão dele de 14 anos. Como é que você vai pular um negócio desse? Pra namorar? Não, deixa ele aqui, desse jeitinho mesmo, todo confusinho. Aí ele fica confuso. Aí quando ele tá muito confuso, eu falo, Luiz, não tô dando conta, porque você tá tão confuso, que você tá deixando eu confusa. Meu filho, discute isso na Que terapia. bom, né?
Por isso que ele tem a terapia dele. Olha que maravilha, né? Para poder ir lá, ser confuso e acolhido na sua confusão, né? Isso é fantástico, é maravilhoso, Zélia. Agora, infelizmente, a gente uma hora tem que terminar essa conversa. Eu ficaria aqui a noite inteira, porque como é assim, esse podcast traz histórias. Histórias como a sua, que tem esse gosto, que tem essas cores. É uma história lindíssima de uma mulher que sai correndo atrás do que acha certo, do que acha que é importante. De uma Zélia que resgatou a Zélia dentro de si. É. Achei tão forte isso. Tinha uma Zélia que tinha sumido aí, sei lá onde estava. E você foi lá e resgatou, né? Essa Zélia que vai atrás daquilo que acha certo, né? Todas as Zélias estão aqui dentro. Todas. Eu vou trazendo aquela que é necessário àquela hora. É. E isso precisa coragem da gente buscar essas partes nossas que nos compõem. O Freud dizia que as crianças nos pilotam, né? Na verdade, nós somos compostos por todas as nossas experiências, com todas as nossas identificações, nós somos uma somatória de nós mesmos, né? Lá dentro, das nossas experiências. A gente percebe muito claramente isso no consultório, né? Como as crianças nos pilotam, mas os adolescentes que nós trazemos dentro. E é muito interessante porque falam assim, porque os jovens têm essa coisa de mudar o mundo e depois isso adormece, a gente vai ficando medroso, tal. Às vezes a gente aprende só a ter mais cuidado, né, Zélia? Mas a parte que quer mudar o mundo, continua aí dentro e agindo, né? A parte que quer mudar o mundo e toda a força dos 20 e dos 30 continua aqui dentro. E uma vantagem, você tá levando a malandragem que você vai adquirindo, porque a gente tem vida. É malandragem, a bandidagem que é nata do ser humano. Você puxa a força de 20 e 30 anos, porque musculatura para ter força você adquire na academia, ou correndo as maratonas da vida, e você tem toda aquela malandragem que é necessária para ir pulando os obstáculos. Pra gente é bem mais fácil. Exatamente, é só puxar aquela que quer mudar o mundo, que sempre teve aí, que sempre vai estar, né, Zélia? É isso. A gente sabe que talvez não vá mudar o mundo, mas a gente deixa o mundo rodando para outros continuarem o serviço, né? Só o fato de você mudar ali o cantinho que você está vivendo, deixando ele mais confortável, melhorzinho, já tá bom demais. Deixa história para os filhos e para os netos, né? Já pensou quando eu não estiver mais aqui? Olha, meus netos vão lembrar de mim. Vocês tinham uma avó que gostava do tumulto, que gostava de causar. Olha que coisa maravilhosa, Zélia, que vão falar. Minha avó causava, minha bisavó causava, minha tataravó causava. Olha que lindo isso. E quem sabe um deles não se inspira, não é, Zélia? Não é? Pois é, são as sementes que você vai criando. E você demora muito para morrer, mesmo depois que você foi para o outro É lado. isso, Você, exato. como o meu filho, inspirando um monte de gente. Bom, Zélia, eu queria muito te agradecer que você veio aqui conversar, essa conversa boa, dividir sua história fantástica. A gente fala pessoas comuns com histórias nada comuns. Cada um tem a sua, cada um tem essa preciosidade. Queria agradecer a produção, o Igor, o Andy e os nossos amigos aqui presentes, o Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio, que nos deram sempre apoio nesse trabalho todo. E Zélia, um beijo muito grande e eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas, meu anjo. Um beijo grande, enorme e uma noite linda para você. Estou à disposição. Para vocês também. Adorei a conversa. Beijo, linda. Tudo de bom aí em Marechal Deodoro. É isso aí. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.